Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, vocês estão acompanhando essas imagens do satélite direto do espaço, em que a gente começa a analisar esse grande fenômeno que é o furacão Sandy, que atingiu a costa do continente americano, causando grandes estragos. Já são mais de 60 mortos. O telespectador acompanha como esse furacão ele vai se movimentando em direção ao continente. Realmente são imagens impressionantes, imagens fantásticas que demonstram o poder da natureza. Daqui a pouco teremos imagens direto de Nova York mostrando os estragos do furacão Sandy. Mais uma vez são imagens mostrando a formação do furacão Sandy, a força da natureza, e é importante explicitar que o governo americano tomou todas as atitudes, solicitou à população a saída. Foram mais de 6 milhões de pessoas que foram retiradas de Nova York, de Nova Jersey, a fim de que ficasse em outra parte do continente norte-americano até que passasse o furacão. Na época da tragédia de 11 de janeiro de 2012, houve informações a respeito da grande tempestade que atingiu o município de Nova Friburgo, mas a comunicação foi muito parca, né? O coordenador na época comunicou apenas, passou 17 torpedos e foi a rádio rapidamente falar, não mostrou a grandiosidade da questão daquela tempestade. Aí muita gente, até falta de conhecimento ou de estudo mesmo, porque muitas das vezes a população não tem acesso ao conhecimento tecnológico, diferente de quem está no meio, né? Quem é um técnico, quem coordena uma defesa civil, com certeza conhece muito mais do que quem está fora. Então, na época, deveria se averiguar. Afinal de contas, houve informação, por exemplo, como veículo de comunicação, eu não me lembro de ter recebido nenhuma informação, senão passaria para a população, explicava a situação, porque tem que se avisar. Então, poderia evitar o desastre? Isso não, como não foi evitado em Nova Jersey, como não foi evitado em Nova York. Mas pelo menos vidas foram preservadas. Vocês vejam bem, são mais de 6 milhões e meio de pessoas. Morreram pouco mais de 60 pessoas. Aqui em Friburgo morreram mais de 430 pessoas na época. Então a informação é tudo. A informação tem que ser repassada, ainda que seja dolorosa, tem que repassar. Gente, ó, vamos tomar cuidado, procure lugar seguro. A cidade está com área de risco, porque depois aparece um monte de hipócrita querendo defender, que não tem como não tem como. Como é que não tem aqui? Está mostrando, ó, claramente. Nós tivemos na Itália agora, que foi condenados os cientistas porque eles esconderam da população, estava dizendo que o terremoto não era de grande proporção e na verdade eles tinham dados que esse terremoto seria de grandes proporções. Então esses cientistas foram condenados em função de manipular as informações. Então deve se investigar, se ver direitinho se tem, se não tem culpa, para que se abra um processo investigativo, administrativo, para ver qual foi o grau dessas informações. E quem fala isso é o próprio site da R7, na época da TV Record, disse, ó, foi feita uma comunicação, o coordenador da Defesa Civil, mas ele passou 17 torpedos, foi até uma rádio falar no site do R7, e o telespectador está acompanhando essa informação do site do R7, e que se fosse melhor trabalhada, com certeza o estrago material não teria como evitar, mas vidas poderiam ser preservadas, com certeza, isso a gente não tem a menor dúvida. Mas infelizmente nossa cidade aparecem uns protetores hipócritas que infelizmente não permitem que essa cidade possa crescer, que as informações cheguem de maneira mais eficiente. E o que acontece? Enquanto a gente vê outros países agindo de maneira eficiente, com seriedade, com preocupação com o seu povo, trazendo a informação clara do risco, a fim de que a vida seja preservada. Então, uma investigação para se analisar o caso, tá aí o R7, o telespectador está acompanhando o site do R7, essa época em que foi veiculada, e deveria ser investigado sim. Como já disse, a população muitas das vezes pode achar que não pode, mas quem está envolvido no meio
deve sim saber, inclusive ser ouvido o pessoal do INEA, para saber qual foi o grau de informação, se realmente tinha a noção dessa tempestade caótica que causaria esse estrago como causou no município de Nova Friburgo. As pessoas têm uma mania de achar que o Brasil é o último mundo. O Brasil hoje já está chegando à quinta economia do mundo, então tem condições, sejam tecnológicas, de informação. Além disso, os países trabalham de forma cooperativa. Os Estados Unidos traz informações para o Brasil, para a Índia, para outros países em relação a problemas climáticos e vice-versa. Então, os países trocam essas informações. Então, a gente precisa entender que, em termos climáticos, a gente tem que se preservar. E digo mais, em 2011 houve vendaval, isso em junho, né? Houve uma chuva, um vendaval, que parte de Duas Pedras ficou sem energia, e o pessoal reclamava, não conseguia falar com os órgãos oficiais, pedia que fosse até lá, árvores caíram, e a população pedia por ajuda e não conseguia. Quer dizer, mesmo depois da tragédia, a estrutura ainda é muito parca, então é necessário que as autoridades possam de fato trabalhar com seriedade. Aí depois vem uma outra tempestade dessa, vai dizer, não podia prever, não podia prever, não podia prever. Até quando a população vai continuar sofrendo? Vamos então acompanhar agora essas imagens, ó, do furacão Sandy. Aí as pessoas se protegendo, ó, contra o furacão, pessoas já sendo retiradas da passagem desse furacão que devastou Nova York. Aí o telespectador tem essas imagens, ó. Aí é toda proteção, população se prevenindo. A prevenção é tudo. Ó, agora sim, ó. Acompanha a força do furacão Sandy passando, ó. Ele vai retirando essa árvore, ó. A força vai arrancando, ó. Realmente uma imagem impressionante. Olha a força desse vendaval. E é importante falar que em Teresópolis, por exemplo, as sirenes não funcionaram. Quer dizer, o sistema de alerta não funcionou. É necessário que se faça uma fiscalização maior, uma apuração maior, a fim de que a população não continue sofrendo, as pessoas continuem morrendo. Porque tem um escritor que diz o seguinte: o mundo é o local que a gente vive. Ou seja, se você perde um parente na tragédia, o mundo para você é a tragédia. Mas se você não é atingido, você diz que está tudo bom, entre aspas, né? Então a gente precisa pensar no próximo, porque a gente ou um terceiro pode ser atingido. Então a gente quer que melhore e melhore cada vez mais, tenha-se mais eficiência. Então a gente tem que cobrar, esse é o nosso papel, a fim de que de fato nossa cidade possa ser cada dia mais segura. Um exemplo claro é essa questão que aconteceu em Nova York, e nisso preservou milhões de vidas. Olha o telespectador, a força, a quantidade de areia, né, que veio do oceano, que invadiu essa quadra, esse bairro inteiro. Olha a força. Imagina se as pessoas estivessem morando aí, se estivessem aguardando, se a informação não chegasse até esse local, seriam milhões e milhões de pessoas mortas. O telespectador tem essas imagens que servem de reflexão para todo friburguense e para toda a autoridade, a fim de que se prepare o município de Nova Friburgo. A gente sabe que o planeta, como os cientistas dizem, está febril, ou seja, está aquecendo, ou seja, os eventos climáticos vêm acontecendo com maior intensidade. Então não vem com essa história de que em 300 anos, que isso não vale mais, porque a gente sabe que o cataclisma vem acontecendo. Então temos que preservar, sim. Temos que informar a população. Temos que se equipar. E se não tem os equipamentos devidos, ou então se as informações estão chegando, tem que avisar a população. Tem que avisar os veículos de comunicação, a fim de que estejam atentos e a população esteja atenta, para que caso venha um outro evento desse, se tome atitude. Agora, quem está dizendo não sou eu. Coloca de novo aí o portal do R7 aí. Eles estão dizendo que comunicou agora. Qual é o grau dessa comunicação?
Agora o telespectador acompanha a quantidade de raios no céu que foi atingida. E essa tempestade, você imagina o seguinte, esse furacão perto da tempestade que atingiu em Friburgo, não é nada. Mas a população foi informada. E nisso foram para locais seguros, fazendo com que o número de mortos fosse bem menor. Então serve de alerta assim, para que as autoridades mudem as suas condutas, mantenham a população alerta. Janeiro vem aí, deve sim ser cobrado uma atitude efetiva na transparência das informações. Existe agora uma lei específica sobre dever de informação. Então a gente precisa sim que a população seja informada, ainda que seja duro, mas tem que ser informada, comunicando, não, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, vamos tomar cuidado, vamos agir dessa forma, como também as casas próprias precisam ser entregues o mais rápido possível, porque a população continua em área de risco. Para que o problema seja minimizado, entre aspas, qualquer tempestade, qualquer indício de risco tem que ser avisado aos veículos de comunicação, à população, para que procure um local seguro até que se faça essas casas próprias que infelizmente a gente já está aguardando praticamente há 2 anos e nada. Lembramos então ao telespectador da Nova TV que nosso telefone é 2522-9058. Anote nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.